Bom, boa noite para todo mundo, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nova, né, nossa palestra da noite de hoje, né? Fechamos um ciclo do mês de maio, né? E não podia ser diferente. Quem fecha hoje o ciclo é o nosso irmão Antônio Fernandes, o nosso presidente, né? Então, boa noite para todo mundo. Saturnino acabou de entrar. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas, né? Vamos agora passar ao nosso irmão Bino para fazer a leitura do Evangelho, né? E aquele pequeno comentário introdutório para a gente harmonizar o ambiente, tá certo? Com a palavra, o nosso irmão Bino, que no franciscanos é conhecido como Bino Evangelista. Ele é responsável pelo Evangelho. Boa noite a todos. A mensagem é do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a mensagem é reconciliar-se com os adversários. É o item 5. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o seu adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houveres pago até o último centavo, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Nós estamos ferrados. Isso
nos chama, né, a responsabilidade é sempre a gente, quando vai comentar uma passagem do Evangelho, não tem como voltar ao lugar comum do orar e vigiar, de procurar ser um homem de bem, e isso em todas as situações que a gente se encontrar, né? Você pode fugir, nós podemos fugir da justiça do homem, né? Das sociedades, mas da divina ninguém escapa. Então, se a gente tem essa consciência, por que não procurar evitar dissabores? Né? O perdão, quando você perdoa, você é o mais beneficiado. Se a pessoa não quiser aceitar, isso já é um outro problema. Mas da sua parte tem que evitar. Primeiro, evitar a causa que leva a isso. Mas se aconteceu, é melhor procurar apaziguar situações, viu, Tonhão? Eu lembro de Couto, que Couto me chama assim, né, com uma figura nossa conhecida, diz, Bino, vamos apaziguar aqui a situação, porque eu não quero ele do outro lado me perturbando eu aqui, não. Então, o processo obsessivo é isso. Tem casos aí que Arickson não nos escute, que um caso que um advogado desencarnou e o espírito que comunicou esse caso foi um processo muito difícil, né? A recepção que essa alma, que esse espírito, né, foi recebido. Então, para evitar isso, nós não pensemos que nós temos toda a eternidade, não. Nós temos esse momento para a gente refletir e procurar. É um processo doloroso, mas temos que fazer a nossa parte aqui, porque é isso que o alto, né, que Deus, que Jesus quer de todos nós, que sejamos irmãos. Então, isso só vai acontecer quando a gente alcançar não somente o desenvolvimento intelectual, mas junto à moral. É isso aí, amigo. Muito bem, Bino. A gente está treinando. Eu disse a Tonhão que só fecho esse ciclo de palestra depois que Bino assumiu uma palestra para fazer direto. Mas vejam, eu tenho muita satisfação esses encontros assíncronos, apesar da falta do calor humano, da possibilidade da gente, né, estar juntos fisicamente, mas aqui tem muitas casas representadas, além do próprio franciscano, né, do pessoal que vem sempre, Bino da Casa do Caminho, tem, né, Rosana do GED, que sempre vem, né, tem Flávia e Armando Lúcio, né, hoje Armando como presidente do da UNEC, né, então aqui, então Carla está colocando aqui o Alta de Souza, também aqui representado, que bom, de vez em quando o Jean, inclusive, entra também, então muito bom contar com vocês, né? André, nós temos Gorete Lúcio, da casa Elisa Esteves, lá de Baraúna, que também sempre Sim, nos prestigia aqui. que coisa boa, não sabia. Seja bem-vindo. Não sabia não, Bino. Que coisa boa. E a Arickson está colocando aqui uma sugestão, a gente vai conversar com ela, depois a gente encaminha isso, né? Então, agora, nesse momento, a gente vai fazer a preparação com a prece inicial. Érica está aqui, estou dizendo que está aqui entre nós, porque não aparece nos ícones, né? Não sei se ela saiu. Não, André, estou aqui, meu irmão. Massa, você não está aparecendo. Você pode fazer a prece, Érica? Sim, faço sim. Peça-chave lá do franciscano. Pode fazer a prece. Palavra com você. Boa noite a todos. Nesses instantes, eu convido a todos os irmãos aqui presentes para que possamos nos unir numa mesma vibração, nos irmanarmos nesse momento, rogando ao Pai, nosso Deus misericordioso, ao nosso Mestre Divino Jesus, a Maria Santíssima,
e a todos os irmãos abnegados trabalhadores da seara do Cristo, que possam estar conosco nesta noite, fortalecendo-nos a fé, a esperança no porvir, dando-nos sabedoria, Senhor, serenidade, paz no coração e permitindo ao palestrante da noite que possa receber as melhores vibrações desta noite, para que consiga nos transmitir de forma clara todos os ensinamentos que todos nós precisamos ouvir, aprender e exercitar em nossas vidas, para que consigamos nos distanciarmos das obsessões, das dificuldades de ordem moral que tanto nos dificultam a marcha. Seja conosco, Mestre Jesus, nos abençoa e nos ilumina as consciências, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, nossa irmã Érica. Hoje nós temos uma palestra do nosso irmão Antônio Fernandes, um tema muito interessante, loucura sobre o novo prisma e a família. Muito curioso de ver essa abordagem que o professor Antônio Fernandes pensou. Nosso querido Tonhão, com a palavra, presidente franciscano. Pessoal, boa noite, né? Na realidade, eu acho que essa palestra era para ser feita por Bino, por Arixon, né? E outras pessoas mais assim, ligadas assim, né? Mas hoje é o meu dia, né? Então, hoje é o meu dia de vir para cá. Então, vamos lá. Causa-nos surpresa os casos relacionados à saúde mental existente hoje em nossa sociedade. Notadamente que agora, nesse momento, está atingindo todas as classes sociais. E isso é bastante preocupante na economia psíquica do mundo, porque nos questionamos se a sociedade está evoluindo, se todos nós estamos evoluindo como um todo. Por que tantos casos de saúde mental, inclusive uma questão estruturante? Por que é que a medicina não dá conta? Onde é que está o problema? E, por incrível que pareça, estabelecendo uma cadeia entre o passado e agora, nós vamos perceber que lá no nosso velho Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele tempo não existia a palavra depressão, que é cair literalmente numa vala, num buraco, né? Naquele tempo existia a palavra melancolia, e é no capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, que nós vamos começar a caminhar a desvendar essa questão da loucura e o que é que tem a ver a medicina, a família, nós próprios, né? Hoje, raras são as famílias, gente, que não estão atingidas por essas questões de saúde mental, que é um nome chique para dizer que alguém está com problema na cabeça, nos pensamentos. Lá no capítulo 25, melhor, no capítulo 5, item 25, é assim, olha, a melancolia. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga. Então, a gente já tem o primeiro ponto. A melancolia, a pessoa acha a vida amarga. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que se lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o cansaço, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, nós temos aqui a tristeza que se apodera do espírito, que transfere essa tristeza para o corpo e que dá essa falta de ânimo, de maneira geral.
E aí nós vamos encontrar hoje, num aparato científico, né, dando vazão a isso hoje, e nos perguntando por que é que a medicina não consegue curar esses casos. Aí nós vamos ter que entrar na história antiga, que é a área de André, onde Foucault, o nome é bem interessante, Foucault, né? Ele tem a história da loucura, onde ele traça um paralelo como se criou essa questão da loucura, que no tempo de Kardec era só melancolia. Também um médico, Thomas Sachs, tem um livro chamado A Fabricação da Loucura, que ele caminha mostrando a gente como é que hoje nós temos loucuras, que na realidade são doenças psíquicas, mentais, independente do motivo, que a medicina não faz nada. E esse torpor acompanha a humanidade há muito tempo. Nós temos um D.H. Lawrence, um inglês que tem um romance chamado O Amante de Lady Chatterley, né? Que ele tem um poema, ele transformou essa melancolia de Kardec, no livro No Evangelho segundo o Espiritismo, em poema. O nome chama-se Cura. Começa assim. Eu não sou um mecanismo, uma montagem de várias partes. E não é porque o mecanismo está funcionando mal que eu estou doente. Estou doente por causa de machucados na alma, no eu emocional profundo. E os machucados na alma precisam de muito, muito tempo. Só o tempo pode ajudar. E paciência, e de um certo e difícil arrependimento. Um arrependimento demorado e difícil. A compreensão do erro na vida e da libertação, da repetição interminável desse erro, que a humanidade, em geral, resolveu santificar. Então, nós já vemos agora, já temos um outro nome, essa questão que nós chamamos de loucura, que Kardec, muito bem, alinha apontamentos na Revista Espírita de 1862, ele divide a loucura em dois tipos: a patológica, aquela que é ocasionada por mau funcionamento cerebral, que é uma pancada, um acidente, um AVC, né? E tem aquelas que ele chama de problemas emocionais e morais. E nós vamos perceber que esses machucados da alma, da doutora Dana Zahar, né, ela física, formada em física e também filósofa, são esses machucados da alma, gente, esse nome bonito, machucados da alma, que nos levam a esse processo que nós podemos chamar de problemas mentais, problemas morais, que a gente não consegue superar, que a medicação não faz efeito, que nada, nem o dinheiro, nem a fama faz. Nós temos hoje pessoas com machucado na alma de todas as matizes: branco, preto, pobre e rico. E aí nós vamos perceber que nós precisaremos adentrar por uma questão muito interessante de Kardec, né? Kardec, em 1862, ele recebe uma notícia numa carta de um dos amigos dele, de que em Paris, na cidade de Mousine, que ficava na Saboia, né, que ele chama, uma cidade inteira entrou em processo de loucura. Mas foi a cidade inteira mesmo. Pouca gente escapou. E ele recebeu um convite para ir lá. Já tinha ido médico, padres, vigários, já tinha ido tudo que você possa imaginar que existia naquela época na França, já tinha ido lá. Aí Kardec recebe a carta e ele faz um estudo muito minucioso desse processo do que nós podemos chamar
de loucura. Mas muito interessante é isso, gente, porque isso vem resolver o problema quando assim Deus o permite. Ele diz assim, que quando nós vamos reencarnar, a gente vem de lá para cá, reencarna, baseado nas nossas últimas experiências, nós temos uma série de desejos que os espíritos chamam de desejo central. É a ânsia da sua alma. Encontrar dinheiro, fortuna, felicidade, amor, tudo isso a nível gratuito. E quando você chega aqui, que você não encontra isso, que você busca, o amor não dá certo, o dinheiro não vem, e a felicidade não chega, aí você começa a sentir o machucado na alma. E esses machucados na alma, eles começam a abrir lesões psíquicas e perispirituais. Quando você pensa na felicidade, você tem um modelo que foi o que você viveu. Quando você pensa na fortuna, no prazer, você tem um modelo que você já viveu. Quando você chega aqui, que vai experienciar, que não chega, naquele nível antigo, você entra na melancolia lá. A saudade do passado. Então, nós podemos concluir que a saudade do passado, gente, nada mais é do que a lembrança do que você foi. Eu quero ser, eu quero ter o que eu fui, o que eu tinha. Eu não quero essa vida. Eu nasço num lar rico, mas estou prisioneiro de obrigações. Papai, mamãe, me obriga a isso e aquilo. E isso me faz, literalmente, perceber que a gente não consegue se desligar desse passado. Pois bem, você vai vivendo, vai adiantando as suas esperanças. Um dia essa tal felicidade vai chegar, um dia isso e aquilo vai acontecer, e você não se sente livre, você está como um pássaro preso na gaiola. E aí, nesse momento em que isso acontece, você começa a rememorar inconscientemente o passado. É uma rememoração que ela vem de dois níveis. A nível inconsciente durante o dia e notadamente no estado de sono. Através dos sonhos, você vai ter essa busca de continuidade do passado. E cada vez que você pensa no passado, você vai atrair para você os seus amiguinhos, os seus coleguinhas, como eu chamo, do seu passado. E eles, como que, segundo Kardec, eles abrem como que as asas psíquicas dele em cima de você como se fosse um manto, uma sombra, que isso vai tomando o seu perispírito e vai avançando em cima do seu corpo. Cada vez você vai ficando mais amolentado, com desgosto da vida, perde o tempero, perde o gosto, nada faz mais sentido. Porque aqueles coleguinhas seus do passado, que foram vítimas, geralmente, dos seus atropelos, dos seus desatinos, eles vão buscar fazer com que você sofra. Se você tem dinheiro, ele tira todo o gosto pelo uso da riqueza. Se você tem uma família equilibrada, mas você sente que aquela família não lhe ama. Por mais que papai e mamãe digam que você é amado, você não sente isso. Se você tem inteligência, você não se aceita como tal e você deixa de usar uma ferramenta excepcional que é a inteligência. Por quê? Porque você está sob a guarda desse pessoal. Isso, no início, ele tem um caminhar que André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele relata ipsilip. Desde André Luiz faz um retrato, André, desde a concepção da pessoa até o momento que ele vai estagiar aqui. Nós que viemos do passado cheio de erros, né, cheio de problemas, né, porque o passado da humanidade é o nosso passado, porque éramos nós que estávamos lá. O que acontece? Nós temos o nosso psiquismo junto com nossos ex-coleguinhas de luta, de guerra, de paz, de amor e de ódio. E a gente, quando morre daqui, que vai para lá, a gente estagia lá no umbral, e eles conseguem imantar-se a cada um de nós, fazendo com que a gente viva uma vida que eles queiram. Quando você vem para cá, de lá para cá,
acontece um fato estranho. Eles se ligam em você no momento da fecundação. Eu chamo de chip. No momento em que, da sua fecundação, em que há o choque elétrico entre o óvulo e o espermatozoide, que esse choque elétrico faz com que você seja chamado para aquele amontoado de células, né, que irão se duplicar, ele já chega junto de você, porque ele está tão psiquicamente ligado em você, que ele já vem já no seu psiquismo. Inclusive, ele acompanha o seu crescimento. Isso nós chamamos de siameses. Chamamos de siameses espirituais. Por quê? Porque psiquicamente ele já vem ligado desde a sua concepção. A ponto tal que quando você pergunta de quem é o corpo, eles têm dificuldade de dizer. Mas mesmo assim vem de lá para cá, você renasce, e esse psiquismo seu, a sua mente, que até os 7 anos é mais ou menos controlado pela glândula timo, que vai proteger você de todas as investidas espirituais e fisiológicas também, mas vai chegar um momento que isso não vai mais adiantar, notadamente quando você chega no nível de 12 anos, 10 anos. A fisiologia deixa de lhe proteger, aí você vai sofrer realmente o assédio daquela entidade. E é esse momento desse assédio fixado que você perde o gosto pelo presente. Você fica com medo porque você está trazendo dentro de si alguém que é seu inimigo. E você sente inconscientemente isso. Você pasma o que é você andar 24 horas com a pessoa ligada em você. Aí, com o passar do tempo, você vai evoluindo da ansiedade para a bipolaridade. Por quê? Porque tem vezes que ele já está com você tão mapeado que ele assume o controle sobre você e você vai ser considerado bipolar. Ora cai no fogo, ora cai na água, conforme de Jesus. É a bipolaridade. E você vai acompanhando-se dessas pessoas, quanto mais você se afasta do momento presente, porque aí tem um detalhe, a reencarnação atual foi feita para você cuidar da sua vida atual, do que a justiça divina lhe municiou de todo o arcabouço do que você precisa. Você está tendo o pai que você merece, a mãe que você merece, a oportunidade que você merece. Você está tendo. Tudo isso foi organizado, planejado, nada escapa à misericórdia divina. Mas você se sente deslocado. E aí, nesse momento que você se sente deslocado, cada vez mais você visita o seu passado e você, cada vez, você volta mais angustiado, porque cada vez que você vai para trás, quando você retorna, você cada vez tem mais coleguinhas. Aí, quando chegamos no nível da depressão, que é aquela fossa, que é problema afetivo, que a gente poderia resumir numa frase simples de uma música popular brasileira, que você sente assim, ninguém me ama e ninguém me quer. Mas eu te amo, papai lhe ama, mamãe, mas não resolve. Porque, na realidade, eu estou com saudade do meu passado. Eu quero viver aquela vida antiga minha. E cada vez que eu vou me autoestimulando e rejeitando o meu presente, minha família, o meu modo de viver, cada vez eu viajo mais para o passado. É nesse momento que nós vamos chegar no estágio do que nós podemos chamar propriamente loucura, que é quando aquela pessoa ela está acêntrica em relação ao mundo. O que é a loucura, a grosso modo? Quando é que você vai ser diagnosticado com F25, um F30, um F60? Quando você for para um psiquiatra e ele conversar com você, perguntar se você escuta vozes, como é que você se sente do mundo, se você se gosta dos outros, se os outros gostam de você, é nesse momento que você é classificado como
Antigamente era um louco, agora é assim, tudo é transtorno. É transtorno bipolar, transtorno esquizoide e etc. Quando você é diagnosticado com esse transtorno? Quando você está acêntrico, sua vida não está mais assentada aqui nesse momento, nesse mundo. Sua vida está assentada no seu inconsciente, por dois motivos. Ou você está vivendo lá porque lá tem o que você gosta, ou você está vivendo lá porque você foi levado. O pessoal, nossos coleguinhas, sabem que se nós nos adequarmos aqui, nós vamos pagar parte, pelo menos parte do que devemos a ele. E pagando a eles, não a eles para amarrar a vida, porque ninguém paga um ao outro, quando você abre uma conta na vida, conforme Bino disse, você não abre em relação a mim. Você abre em relação à vida. Porque, pela justiça divina, você só pode me atingir se eu merecer. Então, o débito que você tem não é comigo, é com a vida. Então, quando eu vou para lá, que eu volto novamente, cada vez mais eu venho encharcado. E cada vez eu vou me desligando desse mundo. E é a partir daí que nós vamos perceber que esse desligamento do mundo, a não valorização da vida no seu estado reencarnatório atual, é o que a medicina chama de loucura. Mas isso é possível? Até que ponto uma pessoa é de fato louca? Na realidade, nós temos que parar um pouquinho, com mais calma, para refletirmos. Se a minha mente está vivendo no mundo, eu estou alocado no mundo. Então, isso não é loucura. Eu sei o que é dia, o que é noite, o que é bom, o que é ruim. Mas se a mente está deslocada para o meu passado, eu estou vivendo lá. E esse momento de vivência lá não é loucura. É uma vivência normal, inclusive muito mais intensa do que aqui. Conheço várias pessoas que já passaram dias, horas e meses. O caso mais longo que eu acompanhei foram de 6 meses, né? A pessoa, quando voltou, voltou normal. Aqui era tido como louco. Não voltou normal. Só que ela não tinha vivido os 6 meses da vida dela, ela não tinha vivido. Ou seja, o que nós aqui podemos afirmar que a loucura era porque a entidade que estava utilizando o corpo dela naquele momento, utilizando mesmo, é porque aquela entidade estava destruindo o seu mundo. Ela dizia que não gostava do pai, queria matar o pai, a mãe, o filho, o marido, o namorado, a namorada, o vizinho, dizia nomes feios e etc. Mas não era ela. Quando ela voltou 6 meses depois, ela era a mesma pessoa. Detalhe, ela se sabia 6 meses para trás, André. E ela voltou normal. Voltou normal, nós atualizamos ela enquanto o tempo passou, esses 6 meses, e a partir daí, essa pessoa começou a pegar a vida de novo e foi embora. Então, isso é o que nós chamamos de loucura, né? E isso também, o Kardec também denomina de loucura, porque é problemas morais. Toda loucura, nesse nível, observe que, tal qual Kardec, nós não estamos aqui conceituando loucura patológica, como Kardec chama, né? Mas sim loucuras a nível moral, problemas morais. Aí o que é que acontece com isso? Os loucos não são loucos. Eles estão sob a tutela de outras pessoas. E isso é inquietante. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela estava literalmente adolescente, desconhecendo a mãe, quase a ponto de bater. Quando nós finalizamos, ou seja, isso é loucura, eu deixo de reconhecer minha mãe. Ou seja, a loucura que nós chamamos de loucura é a falta de centro da personalidade no mundo. Quando nós terminamos, a garota
corre e vai abraçar a mãe. E continuou uma conversa que tinha começado há uns 2, 3 dias atrás, quando ela tinha um programado de ir para o shopping. Ela cochichou no ouvido da mãe. Nós vamos para o shopping, não é? Olha só do contraste de personalidade que nós temos aí nesse momento. Se você levar uma criança dessa, inclusive ela tinha vindo do psiquiatra nessa mesma semana, ele já tinha diagnosticado ela como bipolar, entrando no processo depressivo, já indo para a esquizofrenia, que é a segunda parte que nós vamos entrar agora. Essa dicotomia entre estar aqui na realidade, ser você mesmo, e estar lá do outro lado de ser você mesmo, isso é comum para todo mundo. O problema é quando você pega alguém que assume o controle. Aí não tem como. Eu desconheço o André, que é meu amigo, eu quando vejo ele, eu até distrato ele. Né? Eu conheci o Usca como uma pessoa da minha intimidade, de amigos, e eu distrato ela. Por quê? Porque alguém que está ali, não sou eu. Aí quando eu volto, eu encontro você diz, mas Antônio, você fez isso comigo? Eu disse, não me lembro disso não. Aí você disse, você é muito cara de pau, né? Não, porque não era ele que estava ali. Mas ainda aí nós estamos num grau leve de loucura. Ainda aí, quando essas alternâncias de loucura, por problema seu com o momento presente e o seu passado, pela ausência, essa possibilidade aí, ela é aumentada sensivelmente se você tiver uma sensibilidade aguçada. Aí, se você tiver uma sensibilidade aguçada maior, se você for médio, ou mesmo que não seja médio, tem uma sensibilidade aguçada, aí nós vamos partir para o grau máximo da loucura, que é a esquizofrenia. Esquizo quer dizer divisão e frenia quer dizer alma e espírito. O que é o processo da esquizofrenia? É aquele processo alongado de 6 meses daquela pessoa. A esquizofrenia, que hoje já tem vários F, já mudou já, né? O DSM-5, né? Já alterou bastante. A gente não tem mais o 4, que tinha esses nomes, os CIDs, né, da vida. O que é que nós vamos ter na esquizofrenia? Nós vamos ter pessoas vivendo por você. A literatura norte-americana é bastante interessante nesse caso, que ela relata vários exemplos desses, André. Igual você não sabe se você está lendo um livro espírita ou se você está vendo um relato clínico. Tem 2 casos bastante famosos nos Estados Unidos, né? Um é Síbio, que ela tinha 15 personalidades que viviam por ela. Após a morte dela, ela tinha uma sensibilidade. Após a morte da avó dela, ela tinha uma sensibilidade tão aguçada que ela passou 1 ano ausente do corpo. Aí vem só o termo, esquizofrenia, mente dividida, ou vida dividida, atualizando para hoje. Aí preste atenção. Essa menina, depois que a avó morreu, ela tinha um apego tão grande à avó que ela se lembra ela entrando debaixo de um galinheiro. Aí, 1 ano depois, ela acordou na sala de aula e a professora pedindo para ela fazer uma conta lá. E ela disse que não sabia fazer. E a professora disse, como você não sabe fazer? Se você tirou 10 nessa disciplina no ano passado. Não sei fazer, professora. Aí, na terapia, lá, com a psiquiatra, que é quem subscreve o livro, Síbio, ela resgatou que ela tinha passado 1 ano fora do corpo. 1 ano inteiro. E lá nos Estados Unidos também, que eles dão muito valor a esses casos, né, na psiquiatria lá, eles têm outros casos conhecidos. Tem as 3 faces de Eva, que foram os 2 médicos que trataram de uma senhora que passava tempos fora do corpo. A ponto tal que ela começou uma coisa e mudou outra. Ela disse só se lembra do dia do nascimento dela com 30 e tantos anos. Ela lembrou-se que ela nasceu.
Mas esse meu tempo, depois que ela nasceu até essa data, 30 e poucos anos, se não me engano, ela disse que foram outras entidades que veio por ela. Ela disse, agora sou eu. E ela foi devagarinho, ela foi recuperando. Né? Aí o que é que nós temos com isso? Nós temos que perceber que esses casos não são raros, como a gente pensa, são comuns. E tem pessoas que mudam de humor, assim, de repente passam vários meses e anos. Lá nos Estados Unidos também, Billy Michigan, ele teve uma síncope, que era o nome da época, para um desmaio, com 4 anos. Quando ele acordou, ele estava casado com 4 filhos e 44 anos, parece. Então, a gente vê aí que é nesse caso que você identifica a loucura, quando isso acontece. E esses casos quer dizer que nós temos aí um componente espiritual que está ali marcando que você deixa de ser você mesmo, você cede o seu corpo e alguém vem e utiliza. Hermínio de Miranda, em Condomínios Espirituais, ele relata também um caso lá, que a menina tinha uma doença e ela, um belo dia, foi dormir, acordou e disse, olha, eu quero ir para outra casa, a casa de fulaninho, que é meu pai. E ela foi, passou 3 meses, os pais não se conheciam, e voltou depois de 3 meses, ela disse, eu estou indo embora, fulaninha vai voltar. E a menina voltou. Detalhe, quando ela casou e foi ter filho, a do outro lado veio ter um filho por ela para não sentir dor. Então, nesse caso, nós teríamos a loucura. Por quê? Porque é uma mudança tão brusca de personalidade que você pensa que é a mesma personalidade que está ali e por isso você chama de louco. Como é que você é meu pai, minha mãe e agora você não é mais? Como é que você é minha mulher, minha esposa e agora não é mais? Que é o mais comum. Porque nós temos esses coleguinhas nossos, né, que automaticamente vem grudado com a gente. A Dilma está me perguntando, e o livre-arbítrio? Nós não temos livre-arbítrio, Dilma. Pino terminou de ler o Evangelho aí, quando ele disse que de lá a gente não vai sair daquele buraco da dívida, a não ser quando pagar. Isso acontece porque nós temos dívida com esse pessoal que nos rodeia e automaticamente eles têm acesso à nossa mente. E nós, que somos espíritos endurecidos, não queremos lidar com a vida no hoje. Então, isso dá uma coisa, uma justa posição hoje enorme, nos jovens principalmente, que eles não têm mais opção, porque eles estão, alguns, nos últimos momentos reencarnatórios aqui na Terra, devido à fase de transição, e eles hoje não têm mais como não querer estar com esse pessoal. Porque os antigos já diziam, Dilma, tal vida, tal morte. Se eu lhe fiz um mal, eu estou aceitando que você esteja comigo. Né? E aí você vai perceber que o nosso livre-arbítrio ele tem uma limitação. O nosso livre-arbítrio é para cima, para a perfectibilidade, não é para baixo. E no momento que eu abro uma contra você, se eu errei contra você, baseado na lei de amor-serviço, não há como você rejeitar que eu esteja próximo. Porque eu vou, literalmente, estar com você. E aí, começa a estar com você. Eu jogo a minha ideia, que você me deve, começa a aparecer no seu sonho, e você começa a me aceitar. A ideia aceitação, ela vai percorrer todo o seu sistema nervoso central e as doenças que você me causou, eu vou imprimir no seu pensamento, que vai modificar os seus hormônios, que vão descer para o seu corpo e vão atingir o seu corpo. O livre-arbítrio existe para fazer. Mas o como reparar, esse aí é da justiça divina. Você pode me matar tantas vezes quiser. Mas o quando, como a vida vai querer que você devolva a minha vida, é com a justiça divina. Você pode me matar, que eu não morro, mas você vai ter que devolver a minha vida. Isto posto, nós podemos
checar assim. A loucura nada mais é do que a pessoa que está aqui, que não consegue viver a vida que ela tem, que não suporta o tranco da vida, os machucados da alma, e está desligada da realidade sensorial. Mas ela é uma pessoa que está ligada à realidade introspectiva. E aí, nesse caso, é que vai entrar a família. E a família? O que é que a família tem que ver com isso? O que é que eu tenho a ver com um filho autista, com um irmão louco, a mãe que enlouquece, ou a mim mesmo que enlouqueço? Uma falta nunca é cometida, como é que a gente poderia dizer, só. Lá no franciscano, nós recebemos algumas comunicações e eu tive a oportunidade de indagar a um espírito como é que a gente faria para ajudar o processo de esquizofrenia das pessoas. E o que é que tinha a ver pai e mãe nesse envolvimento com aquela loucura, a ponto tal que nessa pessoa, um adolescente, mais ou menos uns 15 anos, né, masculino, ele, e fizeram uma lobotomia nele. O médico já não sabia mais o que fazer, e aí fizeram a lobotomia. Lobotomia, você furar o cérebro aqui. Antigamente pegava-se como fosse um furador de gelo, furava-se na testa aqui, esperando aliviar as pressões energéticas. Hoje está totalmente um procedimento, como é que se diz? Abolido na medicina, mas foi feito agora. A pessoa tem dinheiro, foi feito. Piorou sensivelmente. Não deu certo. Porque o problema está no devedor. Aquele espírito devedor, ele não vai sair dali sem pagar as dívidas. E ele não tem musculatura emocional para suportar aquele cerco. E quando falta a musculatura emocional, ele se vê literalmente prisioneiro. Ele fica todo engessado. Ele não tem mais ânimo para comer, não tem mais ânimo para trabalhar, para estudar, não consegue mais responder a desafio. Geralmente só gostam de dormir, isso é uma outra estratégia. Por quê? Porque dormindo ele está em contato com os coleguinhas lá do outro lado. Então, por isso que ele gosta de dormir. Né? E falta de força. Por quê? Porque aí eles entram nesse final aí, nesse processo final da semi-esquizofrenia, né? Para a esquizofrenia total, ele vai ter suas forças sugadas, tal qual aquele filme Blade Runner, né? Que tem aquele cara, o caçador de vampiros, né? Ou então Helsinki, né? Helsinki, o caçador de vampiros, Van não sei o que, o nomezinho, não é Helsinki, né? Van não sei o que. Que você vê ele tirar o sangue. Por que o sangue, gente? André Luiz nos explica que é no sangue o manancial de forças energéticas maior do nosso corpo. Primeiro, a energia que vai do nosso corpo, primeiro ele atinge o nosso sangue e se espalha pelas células. E a partir disso aí, nós vamos voltar à pergunta mesmo. E a família com isso? Perguntando sobre esses casos e outros mais, ele chama de todos de cúmplices. Ele dá um exemplo de uma pessoa abortada. Ele diz que a pessoa abortada vem como esquizofrênico. Se for homem, ou então com problema genético, se for mulher, outros problemas mais, né? E ele diz que no momento em que ele vem como esquizofrênico, o pai, a mãe, os irmãos geralmente participaram dos atos abortivos. Talvez o pai tenha sido o fomentador do aborto, a mãe, os irmãos talvez tenham incentivado. E ele diz que essa cadeia toda vem toda junta, jungida, enganchada no outro, mostrando que a família que nós conhecemos, que nós queremos, que nós dizemos que amamos, ela não é uma família baseada no amor ainda, mas baseado no ato de resgate de um passado para um amor futuro. É incrível, você olha para o pai, para a mãe,
para a família, meu Deus, como é que eles suportam? É muito simples. Eu fiz parte daquele drama familiar. E aí, o drama vai se alastrando através do tempo, mas a família está lá cada vez mais unida e reunida, né? Porque, afinal de contas, são eles que participaram daquele drama. Isso é um exemplo, um exemplo. E nós perguntamos, mas o que fazer para restaurar a harmonia? Dependendo do volume do débito, não há como. Porque se ele não viesse esquizofrênico, com loucura, provavelmente ele ia praticar outros abortos. E aquela família que ali está, naquele momento, reunida, de pé junto, se ela não utilizou aquilo que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e o laço de família, se a família não deu tudo por essa reeducação moral, bem, aí a família ela entra no rol da culpa. Mais ainda, independente do que a pessoa doente, de loucura, de depressão, de bipolaridade esteja, nós somos copartícipe da doença hoje pelo sofrimento terceirizado. Mas ontem nós éramos réus primários naquele ato que praticamos. E aí a gente vai perceber que isso justifica porque os remédios da medicina não conseguem curar os machucados da alma. Porque a geração da energia deletéria, como bem fala Manuel Filomeno de Miranda em Tormento da Obsessão, ela é no psiquismo do espírito. É lá o fator que dispara o processo. Às vezes é porque alguém morreu da família. Isso é a predisposição. Ele já está marcado para, quando acontece algum processo desse, emocionalmente desgastante a volta dele, a perda de um parente, um acidente grave, a perda de um trabalho, um problema financeiro, ele se sente tolhido na sua liberdade, na busca da felicidade aqui, e ele voa para o seu passado, e quando ele volta cheio de coleguinha. Aí ele, nesse caso, ele foi buscar no passado a causa da loucura atual. Fulano ficou depressivo depois que perdeu o pai, a mãe, não sei mais o que e tudo. E Freud relata muito bem um caso desse, num dos livros dele, quando ele diz que uma garota que cuidava do pai, de dia e de noite, o pai muito doente, né? Ela perdeu a voz após o pai morrer. Porque ela relembrou de um problema, de um estupro, se não me engano. Pelo desgosto dela, ela retornou ao passado e se viu numa carruagem, acuada por alguns homens, e ao mesmo tempo ela perdeu a voz, porque lá ela não conseguiu falar, taparam a boca dela. Então, aí a gente vai começar a ver que esse emaranhado de loucura, que a gente não poderia mais definir, cai nas mãos do Espiritismo como talvez uma das maiores caridades a ser feita. Reparar moralmente o encarnado que aqui está, através da ajuda do passe da água fluidificada, da reeducação moral, da evangelioterapia, e recuperar, resgatar o coleguinha do passado, o obsessor, como a gente chama, para os dias atuais. Atualizá-los. Mostrar que a pena de talião, ela se aplica sozinha em quem pratica o mal. O olho por olho, dente por dente, que era aplicado lá no Velho Testamento, nós sabemos hoje que se aplica a cada um de nós. Que mamãe resumiu isso aí muito bem. Aqui se faz, aqui se paga. E Jesus disse mais, na terceira ou na quarta geração. E a gente vê isso na nossa literatura espírita. E aí, onde é que eu vou pagar? Na mesma família. Na mesma família eu vou pagar. Por isso que o livre-arbítrio não tem muita importância se você vai ter a oportunidade de fazer ou não, porque ele lhe joga para frente.
você faz um erro, mas as leis divinas são a prova dos nossos erros. Hoje, o São de hoje é o louco de amanhã. O louco de amanhã vai ser, no futuro, aquele médico e doutor. Tipo o exemplo que Filomeno dá em Trilha da Libertação, de ter um médico que praticou aborto, diversos abortos, né? E ele estava trabalhando lá do outro lado, reparando os corpos mutilados, os perispíritos mutilados, para aqui retornar. Finalizando, né? Que a hora já urge, já, os machucados da alma. É de C.S. Lewis também, né? Os 4 amores. Nós temos que aprender a amar servindo, tal qual de Javan. Aí aos pés do vencedor, para servir ao samurai, que é a vida. Mas também nós temos que fazer algo muito mais. Temos que nos encorajar, pedir força para suportar esses lances da nossa vida atual. Coragem espiritual para suportar o cerco dos nossos coleguinhas do passado, se por acaso a loucura já nos permeia. Coragem para que a gente possa, finalmente, viver cada dia buscando mais e melhor servir aqueles que estão à nossa volta. Nós não estamos aqui para ser felizes. Porque até isso, segundo o livro Eclesiastes, é uma vaidade nossa. Porque a felicidade só vem através do amor e serviço. É por isso que nós vemos tantas demonstrações de amores pelos pais que têm filhos imersos na loucura, no autismo, outras coisas mais. Porque eles sabem que vão ter que servir. E aí talvez a gente possa, no final, voltar a declamar o poema de D.H. Lawrence, né, Nos Machucados da Alma, e no final a gente emendar com um trecho de Raul Seixas. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Porque eu sou feliz, rico ou pobre. Não enlouquecerei por isso. Sou feliz com saúde ou sem saúde. Não enlouquecerei por isso. Sou feliz tendo uma pessoa que me ame. Mas serei feliz também sem você. Serei feliz simplesmente por estar vivo. Roberto Carlos diz que é preciso saber viver. E realmente é. E aí, nesse dia em que nós nos acobertarmos, não com mantos nossos obsessores, mas sim que nós trabalharmos para o nosso bem, que representa o bem deles, deixando de querer ter a felicidade não produzida, mas conquistando-a com as mãos árduas de quem aceita a vida para ser vivida do jeito que ela é, a loucura não pairará na nossa vida. Mas enquanto nós formos preguiçosos, nos amolentarmos, querendo as facilidades da vida, com a carga de nossos erros do passado nós temos, não tem como a gente não cair nas malhas da loucura. Só Deus, na sua infinita bondade, para nos amparar nesses momentos. Mas não tenhamos medo. O futuro nos aguarda. E nós ressurgiremos. Dentro da loucura mora a nossa sanidade. E dentro da sanidade, erguer-me-ei, nem ser daqui a séculos. Mas um dia, eu vou realmente ser uma pessoa de bem. Com você, André. Muito bem, meu amigo Tonhão, fechando poeticamente. Eu não conhecia essa música de Raul Seixas, não, a letra, não. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. Sim, mas aquela continuação. Aí se esse trecho eu contei. Aquilo foi você que fez, foi? Foi. Ah, tá. Eu achei um negócio tão bacana, eu sou até tem uma veia artística. Poética. Muito bem.
Ei, veja, eu pensei que fosse a continuação da música, Tonho. Veja, muito bem, vamos agora para essa parte nossa, né? O Tonho fechou disciplinadamente e vamos para a parte nossa das perguntas, tá certo? Antes que eu quero só deixar um registro, já tem aqui, isso o pessoal, né, cumprimentando, já tem uma pergunta de Arixon. Eu queria só deixar o registro seguinte, deixa eu ver se ele está na sala. Ontem, tá sim, Antônio Saturnino. Ontem foi 50 anos de Saturnino, viu, Tonho? 50 anos, né, Saturnino? Parabéns, viu? 50 anos de Saturnino. Aí, Parabéns. deixar o registro aqui do aniversário de Saturnino. Ok, obrigado. Meio século aí. Meio século, né? Disse a ele, tá mais novo que eu muito. Vou fazer a leitura, né? Deixar esse compromisso, esse cumprimento com o nosso irmão Saturnino. Já vou pedir para ele fazer a prece final depois das 8h30, em homenagem ao seu aniversário. Aí veja, Arixon colocou uma pergunta aqui muito interessante, muito bacana. Ele diz o seguinte: o espiritismo, antes de ser o causador da loucura e do suicídio, é seu grande médico. E aí, Tonho, a Arixon coloca uma questão muito interessante, né? Sim. A história do espiritismo no Brasil, o espiritismo, um dos argumentos que, né, os que combatiam o espiritismo, né, uma parte de médicos alopatas, eu quero só deixar trazer esse contexto. Uma parte de médicos alopatas, junto com um período, né, muito evidentinho da Igreja Católica, né, eles usavam esse argumento da patologização do espiritismo, quer dizer, o espiritismo levava à loucura. Tem uma tese, né, muito bacana defendida na Unicamp sobre essa questão, a tese de história, Angélica Aparecida Almeida, o nome dessa tese. E ela mostra, né, que esses médicos eram muito católicos, né, havia uma divisão, e eles eram médicos alopatas, psiquiatras, muito preocupados com essa ascensão do espiritismo. O espiritismo oferece, de fato, uma terapia, não só uma profilaxia, né, uma espécie de preparação para a pessoa não ter, né, manter a sanidade, mas não só isso, mas também uma contribuição na terapêutica, né? E isso incomodava demais, principalmente os psiquiatras naquele período, no século XX, né? Hoje a medicação que eles usam melhorou, né? Consegue dar algum alívio ao paciente, então ninguém está dizendo que é contra aqui medicamento quando é prescrito por psiquiatra e por um bom psiquiatra, porque às vezes o psiquiatra quer resolver tudo a partir de remédio e dá doses muito fortes e a pessoa, né? São outras questões para a gente conversar. Mas eles não tinham isso e eles eram muito desqualificados no ramo, como ramo da medicina. E eles se voltaram contra o espiritismo, né? Então chegava uma pessoa no hospício, eles diziam logo: você frequentou o espiritismo? Aí o camarada dizia: rapaz, de fato, meu vizinho me levou. Ah, então, era espírita. Aí ele dizia que enlouqueceu por conta do espiritismo. E muitas vezes a família, o doente, foi entrando num quadro de surto e a família vai usando todos os recursos e em surto ele leva para o centro espírita, né? Então, são questões assim que ele já vinha adoecendo. O espiritismo não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, voltando à pergunta do Arixon, muito provocadora, né, ele diz assim, justamente, ele não é o causador da loucura, do suicídio, ele é o grande médico, pois, através de seus princípios, o ser humano consegue aurir muita calma e muita resignação em todas as circunstâncias desfavoráveis de sua existência. Daí vem o questionamento, ele contribui e coloca uma pergunta. É possível para um espírita bem treinado, preparado, saber separar no indivíduo elementos de loucura de elementos de obsessão, mesmo em graus variados, né? Sim. Então, se a gente conseguiria ver o que de fato é o componente espiritual naquele quadro de enlouquecimento, vou chamar de surto, e o que é orgânico, o que é da loucura mesmo, orgânica, e o que está, né,
A gente consegue separar, Sim. está sendo explorado, espírito, pronto. Não? Aí é com você. Palavra Nós temos, André, visto da seguinte maneira. Hoje em dia, a medicina já consegue detectar a loucura patológica, né? Por quê? Porque quando você bate uma ressonância magnética, ou uma tomografia, ou um PET scan, a medicina consegue mapear exatamente as áreas do cérebro que estão em pleno funcionamento, com pleno vigor. Se a parte elétrica do cérebro, que é o que as máquinas detectam, diz que você não tem nenhum distúrbio, eles antigamente chamavam de DEC, distúrbio elétrico cerebral, que é, por exemplo, quando você está num problema desse, o cérebro ele mostra claramente que você não está conseguindo reconhecer o pai, porque a sua área da imagem que liga ao nome da pessoa que você conhece, ela está afetada. Então, nesse caso, hoje, a patologização da loucura, ela é plenamente reconhecida pelas máquinas. Porque como o cérebro funciona baseado em eletricidade, as máquinas conseguem detectar isso e dizem para você se aquilo tem uma causa física ou não. No caso em questão, nós já vimos vários casos desses, nós sempre pedimos que a pessoa traga alguns exames se tiver. E mesmo quando não tem, a gente pede para que ela procure um médico e tente fazer isso, um encaminhamento clínico, que é exatamente para que você consiga separar isso. Mas, fora isso, tem alguns componentes que você consegue ver a questão do componente espiritual. A dissonância da personalidade, a bipolaridade da personalidade é um fator marcante. Se você tem um filho que hoje ele diz que lhe ama e amanhã ele está lhe odiando, isso não tem nada a ver com a parte funcional do cérebro, mas sim com o sentimento. E sentimento não é de cérebro, é de espírito. Se eu quero matar minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu chefe, isso não tem nada a ver com a parte funcional do cérebro, mas tem a ver com os meus sentimentos. E sentimentos são emoções. E nós sabemos que as emoções são geradas pelo espírito a nível cerebral, no hipocampo, no hipotálamo, que derrama em cima de cada um de nós as gotas de hormônios. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele fala disso, ele diz que, inclusive, a criminalidade, a gente deveria ter um olhar sobre a criminalidade, porque, segundo ele, os coleguinhas do outro lado se associam a mentes doentes e praticam crimes, associando-se a essa mente num momento de raiva, ele literalmente no estado hipnótico, olha o detalhe que ele usa, eles hipnotizam a gente e assumem o comando e cometem o crime. E na hora que vai preso, ele sai pela tranchente. Entendeu? Então ele comete um crime e deixa você sozinho lá. Isso é comum. Inclusive, naquele romance que eu falei, romance no livro, As Três Faces de Eva, isso está muito bem caracterizado lá. Ela fazia compras, a pessoa, um dos espíritos fazia compra, que eram 3 mulheres, fazia compra, estourava o salário do marido, na época não tinha cartão de crédito ainda, se hoje tivesse, era um desastre. E quando ela chegava em casa, ela saía, a dona de casa chegava, a Eva Black, né? Wright, a Eva Branca, né? Ela saía do corpo, aí quando a mulher ficava, meu Deus, como foi que eu comprei isso? Ela se viu obrigada várias vezes a devolver as compras dela. Ou seja, como é que nós conseguimos fazer essa trilha, Arix e os demais? Aí nós temos que pesquisar, entender como é aquela personalidade, se informar. Isso é o que Kardec recomenda lá naquele livro A Prece da FEB, que tem três cartas de Kardec lá, pós-morte, ele dá esse roteiro lá. Você tem que estudar a personalidade, o caráter da pessoa antes daquele fato e depois, para que você possa concluir quem está agindo, se é a pessoa mesmo, se não é um processo anímico, que também acontece, viu, André? Ou seja,
eu posso ter recuperado, eu vou lá no meu passado, e eu estou tão envolvido no meu passado que eu volto mais orgulhoso que o que eu sou. Mas sou eu mesmo. Não tem interferência. Mas é uma outra personalidade de qualquer jeito. Então, essa também tem que ser tratada. Né? Mesmo que seja você, num distúrbio personalístico, de animismo, um ato anímico, tem que ser tratado. Então, essa comparação entre a pessoa antes e pós aquele fato que leva a gente a concluir se nós estamos diante de uma patologia ou diante de um problema espiritual. Então, você falou uma coisa muito interessante, que assim, eu penso que a parte da tua fala a gente pode concluir o seguinte: do ponto de vista do tratamento espiritual, o encaminhamento é o mesmo. Não importa se é uma loucura, né, de fundo obsessivo, ou um surto de fundo obsessivo, ou é um surto, uma loucura que está sendo explorada por uma entidade espiritual, ou é anímico o tratamento, né, dos passes, do atendimento espiritual, né, do fluidoterapia, será, assim, basicamente o mesmo. Eu acho que a gente pode dizer isso. Né? Sim, o tratamento deve ser o mesmo e, de preferência, concomitante, que é o que Kardec já recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final das preces. Por quê? Porque o quimismo do espírito, essa é a palavra que a Dilma adora, né? Esse quimismo cerebral, ou seja, a química do cérebro, quando você tem um acúmulo de energia, a sua, com mais a do espírito, André, acontece uma coisa fenomenal. Alguns hormônios são derramados excessivamente. Notadamente a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a dopamina também, e a noradrenalina. Então, o que é que acontece? Se você, enquanto você não conseguir esse desenganchar mental, né, o que é que vai acontecer com você? Você vai estar com esse quimismo cerebral alterado. Então, você vai ter que entrar concomitantemente com os dois tratamentos. Por quê? O comprimido, que é a parte química, ele vai bloquear os remédios para essa linha de tratamento, eles são ou inibidores ou bloqueadores. O EIMAL, o ISRS, parece que não me engano, o nomezinho assim. Então, eles fazem com que o corpo não reconheçam esses hormônios que são derramados. Mas você, ao mesmo tempo, você tem que entrar com a parte espiritual, que é para tentar acomodar esses dois, que é o caso, nós temos usado a seguinte terapia, ao invés de afastar, nós tentamos reeducar os dois, baseado na lei de amor de Jesus, para que o encarnado, usando as palavras da mamãe, se emende, corrija o seu proceder nessa vida, porque você só vai ser perturbado se você tiver procederes errados. Nem que seja inconscientemente. Aquele desejo, você nunca disse para ninguém, mas que é errado, pronto, isso é suficiente. E também reatar uma amizade antiga. Transformar ódio em amor pelo serviço. A gente tem visto, a gente tem tido muito sucesso com isso, pela misericórdia divina, obviamente, que não é por nós, né? É assim, ó. Geralmente, todo obsessor foi um dia caso de amor. Seja lá em que nível for. E ele está perto de você, ele não está perto de você hoje porque você fez um mal a ele. É bem verdade que foi porque ele merecia. Então, conscientiza-se ele desse processo, que a pena de talião se cumpriu nele, quando eu fiz o mal a ele, e, ao mesmo tempo, a gente oferta um campo de trabalho para que ele possa se juntar a você, André, na sua nova sistemática de viver, e que ele auxilie. Então, nós vamos transformar um coleguinha do passado em amigo do presente. Aí, nesse caso, o quimismo cerebral se altera substancialmente, que altera-se para o bem. Ele equilibra-se. Mas você está certo. O tratamento é o mesmo, é único. As nuances do tratamento é que mudam. Muito bem, nuances, muito bem. Excelente. Veja, a Glória, eu não sei se é Glória lá da UNEC, se é a doutora Glória que é homeopata, posso estar confundindo, que está bem aqui, mas ela levantou a mão. Não sei, Glória Independente, seja bem-vinda. E aí a palavra está com você, Glória, para fazer a pergunta.
Será que ela levantou? Sim, olha aí. É Glória, muito bem. Pronto, Glória. A gente não está conseguindo te escutar. Ela está com Tá o me microfone ouvindo? fechado. Ah, Tá me opa, ouvindo? tá pronto. A Glória. Ei, Olha só, eu queria satisfação. só falar uma colocação para Tonhão, que ele falou, a medicina tradicional não trata a alma, mas a homeopatia trata a alma sim. Não é um processo nem um pouco fácil, nem um pouco que está posto, que é matemático, mas a homeopatia ela tem capacidade de tratar, inclusive, esses problemas mentais das mais altas gravidades, entendeu? Nem que o paciente, como a gente diz, que dependendo do nível da enfermidade, do comprometimento que esse indivíduo tenha, ele seja um paciente como que a gente chama de seja só uma testemunha, é um paciente que não interage, que não fala nada, mas que ele tem que viver, que ele precisa viver. Mesmo nesses casos, você tem tratamento homeopático assim, disponível, entendeu? Não é fácil, é difícil você conseguir chegar até o medicamento dessa pessoa. Mas você pode utilizar de vários meios, entendeu? De vários meios para tratar do inconsciente dessa pessoa, ou para você conseguir fazer com que o paciente expresse, entendeu? A essência dele, entende? A matriz dele, e que você pode curar com medicamento homeopático, sim. Isso tem sido feito, tem sido tratado, e, inclusive, o que eu percebo que os médicos na Índia, que a gente tem feito curso, interagido com os homeopatas da Índia, eles não dão importância nenhuma ao obsessor, nenhuma, porque o que deixa o indivíduo doente é a sintonia que está aberta, é o desequilíbrio no indivíduo, porque se você consegue perceber esse desequilíbrio, você consegue vedar esse mecanismo de acesso, entendeu? Você consegue dar uma equilibrada. E são diversos casos de autismo, de esquizofrenia, de várias doenças mentais e doenças físicas também, que eles conseguem tratar, entendeu? Então, assim, eu só queria colocar isso, porque, assim, dá-se uma esperança para as pessoas que existem determinados níveis de doenças que podem ser tratados pela homeopatia, sim, entendeu? Era só isso que eu queria fazer essa colocação. Glória, obrigado. É uma forma complexa de tratar, não é uma forma simples, né? Às vezes as pessoas falam aquelas bolinhas, aquelas coisas assim, não é fácil. Às vezes o remédio não tem nem aqui no Brasil, entendeu? Você tem que mandar buscar uma planta que nasce não sei aonde, não sei o quê, entendeu? E que você pergunta assim, meu Deus do céu, se aquela planta que nasce lá não sei aonde, como que esse indivíduo foi desequilibrar num determinado ponto e você é capaz de conseguir esse animal, esse vegetal, essa planta, ou esse mineral, ou esse elemento da tabela periódica capaz de equilibrar esse ser humano, entendeu? E isso é o trabalho do homeopata. É um trabalho de escavação da pessoa, do ser humano, para poder encontrar esse desequilíbrio e aí medicar esse desequilíbrio. É só isso que eu queria fazer a colocação só. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigado, doutora Glória, pela colocação. Realmente, a gente está se referindo à alopatia, né, à medicina tradicional, né? O doutor Hahnemann, né, que praticava a homeopatia, inclusive a revista Espírita recheada de artigos dele, né, coloca isso muito bem. E nós precisamos aproveitar esse comentário de Glória, aí nós vamos entender por que é que a química dá certo, o remédio químico, por que é que a homeopatia dá certo e por que é que o passe energético dá certo. Na realidade, tudo isso são formas de energia. Os remédios que nós ingerimos são energia em forma de comprimido. A homeopatia, ela é cheia de átomos e também tem energia. E também é possível também pelos passes magnéticos, né? Essa questão da homeopatia, ela traz o reequilíbrio do mesmo jeito que o passe traz, né? Então, é bastante interessante essa colocação da homeopatia via medicina, porque realmente isso é um coadjuvante. Ora, mas se os Prozac da vida já são coadjuvantes, claro que é. Por que isso dá certo? Porque alguns componentes, energeticamente falando, eles atuam em áreas sensíveis do corpo físico que atuam, depois disso, na estrutura perispiritual. A antena psíquica de uma pessoa, ela pode ficar literalmente diminuída, no caso a pineal, após o uso de determinadas substâncias. Do mesmo jeito que nós sabemos que tem
substâncias químicas e plantas alucinógenas que provocam o transe, o contato com espíritos lá do outro lado. Mas realmente muito assertivo. E eu agradeço a colaboração. André, você. Mas. Bom, então, pelas perguntas aqui, a gente vai para outra palestra, não sabe? Mas mande ver, traga para. Vou colocar aqui, a gente tem um teto de 8h30 para a gente, né? Não. Ainda falta ainda 7 minutos. Mas eu vou passar as perguntas e qualquer coisa a gente, né? Celina colocou aqui uma questão muito interessante. Eu tinha um professor que dizia que o amor e o ódio caminhavam lado a lado. Eu lembrei, inclusive, de Freud, que diz isso, né? A ambivalência do ser humano. Não há amor que não tenha, né, um traço de ódio, e não há ódio que não comporte algum nível de admiração. Ele dizia isso, né? Isso ele está dizendo no inconsciente. O amor e o ódio caminhavam lado a lado. Que uma pessoa que ama a outra, no fundo, ela também tem ódio de algo. E a pessoa que odeia a outra, no fundo, tem amor ali guardado por aquela pessoa. Naturalmente, o professor teve algum contato com a obra de Freud. Seria correto dizer isso, né? Aí, isso é uma questão psicanalítica. Para Freud, sim, né? Eu vou passar para Tonhão, né? Vamos. Okay. Aí o Ucha coloca algumas práticas integrativas, também buscam a cura de dores da alma, né? Um registro que o Ucha coloca, né? A Adriana coloca aqui, é um alquimista, experimentei com êxito a homeopatia e os alopáticos por muitos anos não resolviam a alergia que tinha de fundo emocional intenso. Um registro. Vou passar para você, Tonhão. Canidé coloca, se a medicina homeopática é como está falando, então eu já fui tratado através dela. Homeopata. E deu muito certo. Infelizmente, o médico foi embora para São Paulo. Medicina alopática, digo. Certamente o professor era, aí sim, freudiano. Sim, ele colocou. Muito bem. Então, palavra com você. Começando atrás para frente, né? A questão da medicina homeopática, a Adriana voltou novamente esse tema, né? Os espíritos informam que a tabela periódica não é somente essa. E que algumas células são sensíveis mais a determinados elementos químicos do que outros. E esse elemento químico, quando vem dessa sabedoria, que nós temos que compreender, André, é assim, no caso da homeopatia, nós, espíritos seculares que vêm nessa caminhada, nós passamos pelo reino das plantas. André Luiz relata muito bem isso, que o nosso sangue é exatamente a seiva das árvores. Então, o metabolismo das plantas, em alguns momentos, são como que irmãos ou idênticos ao nosso. Então, elas já reelaboraram aquele elemento químico, já deixaram ele mais sutil, menos pesado, mais leve, de acordo com a necessidade. E no momento que você injeta no ser humano, ele já vai meio caminho. É como você já comeu um alimento processado. Ele já vai em cima, a composição física dele. Né? Aí, passando para Iusca, né? A finalidade da medicina integrativa é chamar a atenção do ser humano para o seu momento reencarnatório. Por isso são usados cavalos, cachorros, animais diversos. Né? Então, essa medicina integrativa, ela visa a socialização, que entenda por socialização, a pessoa abrir os olhos para a sua realidade social, o meio ambiente em que vive. Então, ele vai começando a aterrissar o mundo, no mundo físico, porque até então ele estava no mundo inconsciente. É muito utilizado esses procedimentos, né? Visa trazer o espírito para a realidade. E a questão de amor e ódio em todos nós, isso também vem dessa fase de padrões, né? Do ritmo circadianos. O que hoje nós definimos como amor é o que desejar o bem para você. Isso já foi medido no laboratório, e isso tem uma vibração padrão para esse tipo de sentimento. Ele pode ser medido. Então, quando você pensa em querer o bem ao outro, que é o padrão que nós temos hoje para a raça humana,
nesse estágio atual, você vai ter um padrão, vamos dizer, de 10 ondas, 10 Hz, né? E quando eu tenho um padrão de raiva, isso vai dar mais ou menos, vamos dizer o contrário, 10 Hz negativo, né? Ou para baixo, 5. Então, esse padrão humano que nós carregamos dentro como herança atávica do nosso passado, que levou Freud a dizer isso, levou seu professor a concluir, e que a gente pode concluir que sim, é real. Nós ainda temos dentro de nós essa dubiedade. Amar o que nós nos propusemos e odiar aquelas pessoas que nós não queremos. Essa dicotomia ainda está muito presente em todos nós. Não é só nesse professor, não é só em mim, não é só em André, não é só em ninguém, não é só em Bino, não. Essa dicotomia, nós ainda não superamos, gente. Ela existe, a dicotomia, ela existe ainda, porque nós ainda não superamos a nossa herança do nosso estágio no reino animal. Nós ainda estamos num processo de humanização, que só vai finalizar quando a gente conseguir amar o próximo como a si mesmo. Aí eu vou conviver com essa herança como realmente um passado que é. Ela não vai mais fazer efeito sobre mim. Eu ter feito mal há milhões de anos atrás, e hoje, quando eu tenho oportunidade, eu faço mal, eu roubo, eu bato na pessoa que eu digo que amo, eu faço isso e aquilo. Ainda a proximidade com o nosso passado. Mas isso é muito bom. Se você já tem essas gotículas de amor, quer dizer que você está no rumo certo da humanização. Não é nem feio, nem errado em termos de evolução. É o seu estágio atual. Do mesmo jeito, a gente pode conceituar tudo na nossa vida como essa dicotomização. Até na sexualidade, pai e filho, vai se invertendo. Uma hora eu sou pai, outra eu sou filho. Então, há essa dicotomização, esse sim e não, né? Por isso que a vida é sim e não, dia e noite, né? Conforme as nossas canções. Então, isso é bem claro que a gente ainda somos esses seres. O que a gente pode medir nesse caso, Celina e demais, é em que faixa eu passo mais tempo? Vamos chegar no final já. Eu passo mais tempo na faixa do querer bem ao outro ou de fazer mal ao outro? Quando eu estou na fase de querer mais bem ao outro que mal aos outros, eu estou num processo de humanização ascendente. Mas se eu só quero bem a quem me quer, minha humanização temporariamente, porque não existe isso, você não vai ficar lá, você vai estar parado no tempo. A vida vai lhe dar um jeito, volta à leitura de Bino. Ela vai colocar você num buraco, você vai precisar depender dos outros, você vai ter que aprender a amar. E só vai sair de lá, Bino, quando pagar até o último centavo. Com você, André. Muito bem, muito bem. Acho que nós podemos caminhar para o encerramento, né? Eu estava vendo aqui, uma das pessoas que escreveu também foi o nosso amigo Eri, né? Que agora que eu vi que Eri estava conosco também. Bom menino. Hã? É um bom menino, Eri, viu? Menino grande, o querido Eri, que foi lá do GED, tem um grupo aí de mensagens, não é? Muito bom, que bom. O negócio é Tonhão fazer palestra toda semana para reunir esse pessoal todinho, né? Não, André, não dá certo, não. Mamãe não deixa, não. Muito bom, muito bom, muito bom as palavras do nosso irmão, né, Tonhão, com os estudos, né? Eu vou chamar de interdisciplinares espíritas, fazendo relação com a série de outros trabalhos e com a experiência que ele tem no tratamento espiritual, né, trazendo casos práticos, etc. Muito bom. Vamos partir para... Tem alguma coisa, Iusca, que você colocou aqui para de aviso? Não, né? Você colocou o que aqui? Sim, vamos trazer essa fala no final, depois da prece, tá bom? Você tá muito bom, essa questão do nosso Instagram e YouTube, mas depois eu vou passar para você. Vou passar a palavra para o aniversariante de ontem, não é? 50 anos não é qualquer aniversário, é muito significativo, meio século,
e vamos passar para Saturninho, fazer a prece de encerramento. Pois Deus é muito bondoso, dá esse tempo todinho a mim, aqui na Terra, tentando se ajeitar, né? Mas vamos em frente, né? E parabenizar pelo excelente nível da palestra, as perguntas, melhor ainda, né? Excelente mesmo, né? Temos que agradecer mais. Amado Mestre Jesus, estamos por demais satisfeitos e agradecidos pelos esclarecimentos que foram trazidos na noite de hoje. Esperamos, sim, Senhor, que possamos colocar em prática no sentido de ajudar todos aqueles que se encontram em um cenário que foram descritos nesta palestra de hoje, e que possamos exercitar mais o verdadeiro sentido do amor para com todos aqueles irmãos de convívio, de encontros casuais, que possamos auxiliar, e assim nos auxiliar também. Estamos por demais agradecidos pela oportunidade e rogamos ao Deus, nosso Pai maior, toda assistência para que possamos continuarmos firmes neste processo de evolução. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, minha gente. Então, vou passar a palavra para a Iusca, porque ela tem um recado para dar. Depois ver se a direção tem alguma questão também, de orientação, para a gente... Não, André, continuamos, eu me antecedi aqui a Iusca, né, continuamos do mesmo jeito, estamos atendendo sobre agendamento, né, e tarde e noite, né, está lá no Evangelho, tarde e noite também os passos, né. Tá certo. E aos sábados, lá, nós estamos de segunda, terça não tem, aí segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Estamos lá sempre à tarde. Naquele atendimento agendado. Exatamente. Certo, ótimo. Muito bom. Iusca, a palavra é com você. Ok, André, só agradecer, né, a presença de todos. A gente encerra esse mês de maio com uma participação muito boa e só renovar aqui o convite para que vocês participem. No próximo domingo, a gente sempre divulga as palestras e coloca o link lá no nosso perfil no Instagram. É fácil, eu coloquei o endereço, é CPF Mossoró, certo? @CPF Mossoró. E também coloquei o link do nosso canal. Se inscrevam, né? Essa palestra a gente costuma colocar lá também, ela vai estar disponível. Então, vocês passem, se inscrevam no canal, também passem para outras pessoas. E é isso, tenham todos uma excelente semana, não é? No próximo domingo, nosso evangelista vai estar aqui. E é isso. Eu vou encerrar a gravação, ok? André, eu não me conformo com uma mulher com uma voz linda dessa não querer fazer palestra. Eu fico muito triste com isso. Estava pensando